Então, Atos capítulo 15, assim diz a palavra do Senhor. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos o jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegado a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas,
Consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Permaneceram ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos orar e pedir o auxílio do Senhor nessa pregação. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós somos dependentes do Senhor para que essas palavras que nós acabamos de ler e que serão pregadas à tua congregação nessa noite, sejam recebidas mais do que meras palavras, mas sejam recebidas como a voz do Espírito Santo ao coração do teu povo. Por isso nós suplicamos o auxílio desse Espírito para que, tendo ouvido a leitura e agora ouvindo a pregação, nós possamos, mais uma vez, sermos alcançados no íntimo por essas palavras. E que o nosso coração, mais uma vez, prove as delícias do gozo do Espírito Santo. Abençoa-nos, nós te suplicamos, aqui e em todos os lugares onde a palavra de Deus estiver sendo fielmente proclamada, cada púlpito das igrejas fiéis de Jesus Cristo. Também nos lembramos que hoje em São Paulo está se iniciando mais um trabalho das igrejas reformadas. Abençoa, portanto, o teu bispo, o pastor Elienay, para que no abrir da sua boca o evangelho seja proclamado e pecadores, ouvindo o chamado do Espírito Santo, possa se render mediante a obra do Espírito Santo em seu coração. E assim ajunta ali um povo para ser chamado de teu, para se reunir continuamente na tua presença, para render graças ao teu santo e precioso nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos focar nos versículos 1 e 5 durante essa pregação. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o capítulo de Atos dos Apóstolos, o capítulo 15 de Atos, descreve dois grandes acontecimentos. Um é o conflito que está acontecendo na igreja de Antioquia, e o outro é a reunião que vai acontecer na igreja de Jerusalém, envolvendo as duas igrejas, Antioquia e a igreja em Jerusalém. O conflito na igreja de Antioquia foi provocado por um grupo de pessoas que estavam insistindo que os gentios que se convertiam à fé cristã deviam se submeter à circuncisão e à lei de Moisés. Isso é o que nós vamos ver nessa pregação. A próxima pregação vai tratar sobre a reunião que aconteceu em Jerusalém para pôr fim a essa controvérsia e para proteger o evangelho de Jesus Cristo e a religião de Deus sem o acréscimo dos homens. Então isso é o que nós vamos ver na pregação da semana que vem. O ensino geral das Escrituras nós encontramos também aqui em Atos dos Apóstolos e pode ser resumido da seguinte maneira: a salvação de pecadores é um ato da graça soberana de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, sem as obras da lei ou qualquer ato de justiça que possa ser praticado pelo homem. Mas quando nós estamos aqui no capítulo 15 de Atos, nós encontramos uma ideia diferente desse ensino geral das Escrituras, a começar pelo versículo 1 de Atos 15.
Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E observe o versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Esses versículos mostram que algumas pessoas dentro da igreja estavam ensinando uma doutrina que era estranha às Escrituras, era diferente da doutrina da salvação ensinado pelos apóstolos e pela igreja. Quem eram essas pessoas que estavam ensinando isso? O versículo 1 identifica eles como sendo pessoas da Judéia. E o versículo 5 acrescenta que eles estavam ligados ao grupo dos fariseus, que haviam se convertido ao cristianismo. De fato, quando a gente está lendo os evangelhos, nós vemos que alguns da seita dos fariseus estavam se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Esse grupo dos fariseus no meio de Israel era o grupo mais importante dentre as várias seitas do judaísmo. Era a seita dos fariseus que determinava todos os costumes em Israel e também ditava a interpretação da lei. Foi por meio dele que a tradição oral de Deus se perpetuou até se transformar posteriormente naquilo que eles chamam de Talmud, que é a coletânea de todos os comentários e tradições da religião judaica. Homens importantes em Israel que se converteram ao cristianismo vieram, por exemplo, Nicodemos, que a gente vê lá no capítulo 3 de João, procurando Jesus à noite, mas lá no finalzinho do Evangelho, ele está aos pés da cruz, junto com José de Arimateia, para recolher o corpo do Salvador para sepultá-lo. Então, a tradição identifica Nicodemos como um dos fariseus convertidos a Cristo. Um outro fariseu também bem conhecido é o próprio apóstolo Paulo. Paulo havia sido da seita dos fariseus desde a sua infância, mas havia se convertido ao Senhor no caminho de Damasco. Nós lemos sobre isso no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Então, essas pessoas desse grupo dos fariseus que haviam se convertido ao cristianismo, eles eram também chamados de judaizantes. Judaizantes era um termo aplicado a qualquer pessoa que guardava algumas das práticas da religião cristã, mesmo se ele não fazia parte da religião judaica, mas eles observavam algumas coisas, eles eram chamados de judaizantes. O Antigo Testamento, quando foi traduzido para o grego, muito tempo depois, essa palavra judaizante foi usada, por exemplo, para se referir às pessoas na época de Esté, quando o povo judeu foi ameaçado de destruição, para falar dos simpatizantes à religião dos judeus. Então, essa mesma palavra judaizante é aplicada às várias pessoas que simpatizavam pelo judaísmo. E o termo, no Novo Testamento, é aplicado também pelo apóstolo Paulo para se referir a alguns irmãos que, tendo se convertido ao cristianismo, à fé cristã, vindo da seita dos fariseus, eles queriam manter os costumes judaicos. Paulo cita essa palavra, por exemplo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Então, foi alguns dentre esses judaizantes da igreja de Jerusalém que desceram a Antioquia, uma igreja predominantemente de gentios, para perturbar a paz que existia entre os irmãos dessa igreja em Antioquia. A igreja de Antioquia é uma igreja mista de judeus convertidos ao cristianismo, mas também gentios convertidos ao cristianismo. Foi a responsável pelas primeiras e principais missões fora do mundo judaico, no mundo gentílico. Os seus grandes missionários foram o apóstolo Paulo e Barnabé, os dois grandes missionários da igreja cristã primitiva no meio dos gentios. Então, as grandes missões foram realizadas
pelos missionários dessa igreja em Antioquia. Agora veja o perigo que o ensino dessas pessoas trazia, tanto para a paz da igreja que estava sendo perturbada, quanto para a pureza da religião e da doutrina da salvação. A doutrina dos judaizantes procurava combinar judaísmo e cristianismo. Pessoas que vinham do judaísmo adentravam na igreja, mas não queriam abrir mão das práticas judaicas. Então, eles queriam que fosse combinado a preservação da circuncisão e da guarda da lei com a fé em Jesus Cristo. Mas essa mistura de judaísmo com fé cristã ameaçava transformar o cristianismo em mais uma das muitas seitas que já existiam no meio do judaísmo, que eram apenas variação dentro do judaísmo. E a gente pode mencionar, além dos fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos, os zelotes. Então, o cristianismo, seguindo a doutrina dos judaizantes, seria reduzido a mais uma variação dentro do judaísmo. A doutrina dos judaizantes também ameaçavam a fé cristã, transformando-a em uma religião de obras. Na época dos apóstolos, quando tudo isso aqui está acontecendo, o judaísmo dos fariseus já havia deixado de ser a religião de Deus pregada pelos profetas do Antigo Testamento para ser uma religião de obras. O judaísmo exigia tanto dos judeus quanto dos prosélitos, ou seja, aqueles que eram gentios, mas que se convertiam ao judaísmo. Então, os fariseus exigiam das pessoas que eles guardassem estritamente a circuncisão e a lei de Moisés. E eles ensinavam, sem essas coisas não podem ser salvos. Exatamente como nós lemos no versículo 1 do capítulo 15. Essa era precisamente a doutrina ensinada pelos fariseus. Se vocês não se circuncidarem e não guardarem a lei de Moisés, não podem ser salvos. Os profetas do Antigo Testamento já vinham combatendo essa falsa religião no meio de Israel. Já desde o Antigo Testamento. Isaías, por exemplo, no capítulo 29, versículo 13, diz: pois este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Jesus cita isso no capítulo 15, versículo 8 de Mateus, para censurar a religião de obras dos fariseus. Então, desde algum tempo atrás, mas naquela época do Senhor Jesus Cristo, os fariseus já haviam perdido quase que completamente o verdadeiro sentido da circuncisão e da lei. Eles não entenderam que a circuncisão e a lei não eram fins em si mesmos. Então, a circuncisão e a lei não estavam ali simplesmente para serem observados, mas a circuncisão e a lei dirigiam os corações dos piedosos ao único Salvador do povo, que era o próprio Deus. Então, por meio da circuncisão, da lei, de todos os elementos do Antigo Testamento, aqueles que realmente confiavam em Deus aprendiam que essas coisas estavam dirigindo o olhar deles para Deus e não para que eles ficassem com os olhos fixos nessas próprias coisas. Então, a religião graciosa que foi ensinada ao povo de Deus no Antigo Testamento não era a religião de obras ensinada pelos fariseus, mas era a religião de graça no qual dirigia o coração dos piedosos para Deus por meio de todos os elementos, símbolos, rituais, cerimônias, profecias e acontecimentos do Antigo Testamento. Todas essas coisas apontavam para a obra de redenção.
Todas essas coisas apontavam para o Messias que havia sido prometido a Israel. Todas essas coisas, rituais, cerimônias, sacrifícios e tudo mais apontavam para o Salvador, Jesus Cristo. No Novo Testamento não existe mais lugar, não existe mais função para esses elementos, essas sombras do Antigo Testamento, como a circuncisão, como a observância estrita da lei, com suas cerimônias, com os sacrifícios, com os símbolos. Portanto, na nova aliança, o ingresso dos gentios no povo de Deus não se dá mais como se dava no Antigo Testamento, por meio de se submeter à circuncisão e à guarda da lei, mas o ingresso dos gentios na nova aliança se dá por meio da fé em Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz isso com toda clareza no versículo 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também eles o foram. A doutrina dos judaizantes também ameaçava dividir a igreja, que era una, estava sob risco de se transformar entre igreja dos gentios e igreja dos judeus. Ou uma congregação dividida entre dois grupos, como a gente vai ver posteriormente acontecendo na igreja de Corinto, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Mas a Escritura ensina que judeus e gentios estão juntos e em pé de igualdade na nova aliança. Isso realmente era uma coisa chamativa e nova. Porque os fariseus, eles até admitiam que gentios entrassem dentro da igreja. Mas eles queriam que os gentios entrassem pela igreja e ficassem subordinados a eles, como a religião de Deus, da qual os gentios agora entravam por meio da porta dos fariseus. Mas o apóstolo Paulo recebeu a revelação de que o ingresso dos gentios na igreja não era abaixo dos judeus, mas realmente em pé de igualdade. Então são duas verdades profundas. Primeiro, que agora a igreja não era restrita à nação de Israel, mas a igreja abrangia o mundo inteiro. E segundo, que gentios entram na igreja não inferiores aos judeus, mas realmente em pé de igualdade com os judeus. Vamos ler o que o apóstolo Paulo ensinou em Efésios capítulo 3. Versículo 4 a 6. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo, de que não havia mais aquela distinção que marcava judeus e gentios no Antigo Testamento. Essa distinção não existia mais. A revelação desse mistério foi dada também ao apóstolo Pedro no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Certa vez, Pedro teve uma visão no qual um lençol descia do céu, cheio de todo tipo de animais que, segundo a lei, eram imundos e não podiam ser comidos. Pedro estava com fome, diz o texto, mas ele não ousou esboçar uma tentativa de comer aqueles animais. Porém, uma voz disse que ele não deveria tratar como imundo tudo aquilo que Deus estava santificando. Isso está nos versículos 9 a 17 do capítulo 10. Alguns dias depois, Pedro foi à casa de um gentio de Cesareia. Ele estava em Jope.
E chegando lá, Pedro revelou o entendimento que ele teve dessa visão dos animais impuros naquele lençol. Ele disse no versículo 28 do capítulo 10: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra nação, de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou impuro. Então, Pedro claramente reconhece e entende que Deus havia removido a distinção que existia entre judeus e gentios. E com esse entendimento e nessa confiança, Pedro, quando estava na casa de Cornélio, pregando o evangelho a Cornélio e a todas as pessoas que estavam na casa dele, Pedro não exigiu deles que eles fossem circuncidados e que eles observassem a lei de Moisés. Mas Pedro chamou todos eles a crer em Jesus Cristo e a receber o batismo como um novo sinal da aliança do povo de Deus, de ingresso no povo de Deus. Versículo 43 e 48, ainda do capítulo 10 de Atos. O apóstolo Paulo, com Barnabé, quando ele estava nas suas missões, pregando o evangelho a judeus e gentios, eles também não ensinavam que os gentios que Deus estava incluindo no meio do povo de Deus, deveriam ser circuncidados e guardar a lei. O apóstolo Paulo, igualmente, tanto no capítulo 13, versículo 38 e 39, como no capítulo 19, 4 e 5, Paulo ensina que eles deveriam crer em Jesus Cristo e receber o batismo como novo sinal de ingresso no povo de Deus. Então, o evangelho que os apóstolos pregavam era o evangelho da salvação pela graça soberana de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, sem as obras da lei ou qualquer ato de justiça praticado pelos homens. Portanto, a doutrina ensinada pelos judaizantes não combinava com a religião de Deus. É verdade que no Antigo Testamento a religião de Deus estava em Israel. E você não podia encontrar a religião de Deus em nenhuma outra nação fora de Israel, não. A religião de Deus era encontrada em Israel. Mas judaísmo e religião de Deus não são a mesma coisa. Nesse mesmo sentido, cristianismo não é a religião de Deus. Embora podemos dizer a mesma coisa, a religião de Deus não pode ser encontrada em nenhuma outra religião do mundo que você imaginar. Mas cristianismo e religião de Deus não são a mesma coisa. Então, tanto no judaísmo antigo como no cristianismo, tem sido ensinado, em certa medida, ou em boa medida até, uma religião que não é a religião de Deus, mas uma religião que foi resumida à salvação por obras. E a religião de Deus é uma religião graciosa que promete a pecadores perdidos a salvação, não com base nas suas obras ou méritos de justiça, mas com base na obra redentiva que o próprio Deus providenciou em benefício dos pecadores. Nós devemos observar por que a igreja, logo no começo, está sofrendo tanto com o problema dos judaizantes. Isso, em certa medida, era esperado. Devemos lembrar que a igreja cristã, ela surge dentro do judaísmo, dentro da nação de Israel. A primeira igreja, a de Jerusalém, começa com aqueles 120 discípulos que permaneceram reunidos no dia de Pentecostes. E muitas das primeiras comunidades fora de Jerusalém também começaram no meio dos judeus, principalmente, você pode ver isso em Atos 8:1 e no capítulo 11, versículo 19, que quando aconteceram as primeiras perseguições em Jerusalém, por causa
da morte de Estevão, naquele momento, muitos da igreja de Jerusalém, portanto, judeus convertidos ao cristianismo, e eles tiveram que fugir de Jerusalém. E são esses que, fugindo de Jerusalém, estão levando o evangelho, e as primeiras comunidades cristãs surgem nesse mesmo contexto de judaísmo. E isso inclui as igrejas da Fenícia e Samaria, que são mencionados aqui também no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Então, para essas primeiras igrejas cristãs, que estão nascendo dentro do judaísmo, particularmente a igreja de Jerusalém, que Jerusalém era a cidade sede do judaísmo, era onde a religião estava o templo, onde os serviços religiosos, onde a sede do judaísmo, onde os sacerdotes estavam, principalmente em Jerusalém. Então essas igrejas, essas primeiras igrejas que nasceram dentro de um ambiente judaico, era muito difícil para elas simplesmente, de uma hora para outra, abandonar todos os costumes que eles guardavam ao longo de milênios. Isso realmente não era coisa fácil. Portanto, era comum que muitos judeus que se convertiam ao cristianismo, eles ainda preservassem muitos costumes da religião judaica. E isso não se constituía um problema para a igreja. Isso realmente não era o problema. O fato de que pessoas do judaísmo se convertiam à fé cristã, mas ainda guardava alguns costumes do judaísmo. Isso não era o problema. O próprio apóstolo Paulo, mais de uma vez, ele guarda certos costumes da nação. Ele era judeu de nascimento, ele era muito envolvido na religião, era fariseu, criado aos pés de Gamaliel. Paulo, em um certo momento, ou mais de uma vez, na verdade, ele rapa a cabeça em voto para se aproximar, para ter mais espaço junto aos judeus. Então, ele não tem problema em rapar sua cabeça, fazendo voto a Deus conforme os costumes antigos da nação de Israel. E quando foi necessário, ele até permitiu que Timóteo fosse circuncidado. Pelo mesmo motivo. Porque ele sabia que Timóteo era de um pai gentil e Timóteo ao lado dele causaria muita estranheza do lado dos judeus. Então ele permitiu que Timóteo fosse circuncidado para Timóteo e ele terem mais acesso junto aos judeus e assim proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Então o próprio apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios 9, 19, 23. Ele diz: fiz-me de judeu para ganhar os judeus. Mas o que Paulo nunca aceitou é que as práticas judaicas fossem exigidas como necessárias à salvação. Isso nem os apóstolos, nem a igreja aceitavam. Quando esse foi o caso, ele não permitiu que Tito, em outra situação, fosse circuncidado. Porque no caso de Tito, a exigência para a circuncisão é porque senão ele não seria um verdadeiro cristão. Paulo disse não. Naquela ocasião ele não permitiu. Então, a manutenção de certas práticas como costumes podiam ser aceitas pela igreja, principalmente naquele comecinho da igreja, onde as primeiras comunidades eram formadas de judeus convertidos ao cristianismo. Isso, de fato, vai mudando com o passar do tempo, principalmente quando as igrejas no mundo gentil acabam ganhando muito mais predominância do que a própria igreja de Jerusalém, que chega um momento que ela não chega a desaparecer, mas ela perde bastante influência no cenário mundial. Então, a manutenção dessas práticas como costume não era problema. Agora, quando esses judaizantes chegam na igreja de Antioquia, uma igreja cheia de gentios, e diz: se os gentios não se circuncidarem e não guardarem a lei de Moisés, não podem ser salvos. Aí foi briga. O texto diz que, veja o versículo 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Para a felicidade da igreja, os dois apóstolos, Barnabé também é chamado de apóstolo, não no mesmo sentido de Paulo,
Mas, para a felicidade, esses homens que haviam feito uma viagem recentemente estavam na cidade naquele momento, porque senão ia ser um estrago na igreja. Porque esses homens realmente defenderam a verdade do Evangelho com esses homens. Então, para esses judeus convertidos ao cristianismo, esses judaizantes, a circuncisão e a guarda da lei não era questão de costume. Não era uma questão de não tem problema se você fizer isso. Mas para eles eram coisas necessárias para a salvação, tanto da parte dos judeus como da parte dos gentios. Então, para eles, crer no Salvador Jesus Cristo não era suficiente para a salvação. Então, eles realmente estavam reduzindo a religião de Deus a uma religião de obras, onde o homem processa a sua salvação por meio da obediência à guarda da lei, à submissão à circuncisão. Então, é uma religião que adiciona alguma coisa à fé cristã. Sempre é assim. Não é suficiente que em Cristo tem que adicionar alguma coisa. Aqui eles estão dizendo que tem que adicionar a circuncisão, tem que adicionar a guarda da lei. Então, esse ensino ameaçava o fundamento da salvação. A salvação, na Escritura, é somente pela graça soberana de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, sem nenhuma obra da lei ou qualquer outro ato de justiça praticado pelo homem. Essa doutrina da salvação não é uma doutrina exclusiva do Novo Testamento. No Novo e no Antigo Testamento, a salvação sempre foi pela fé no Salvador Jesus Cristo. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles tiveram bem pouca informação comparada ao que nós temos hoje sobre o Salvador, que nós sabemos o nome, quem ele era, como foi, sobre as duas naturezas. Sabemos muito mais do que Adão e Eva sabiam. Mas eles sabiam de uma coisa: Deus prometeu um Salvador que daria vitória sobre o pecado. E eles confiaram nesse Salvador que foi prometido. E durante todo o Antigo Testamento, os crentes, eles aprendiam a olhar não para os sacrifícios, não para as cerimônias, não para os símbolos, para os rituais, mas para o Salvador que era prometido nessas coisas. Eles não confiavam que a salvação deles estava baseada na observância da lei ou na circuncisão, mas os verdadeiros crentes sempre confiaram que Deus graciosamente havia lhe prometido salvação com base exclusiva na obra do Salvador. Os crentes do Novo Testamento não olham para outro Salvador, mas para esse mesmo Salvador prometido aos nossos irmãos no Antigo Testamento. Porém, nós olhamos mais claramente para esse Salvador. E nós até olhamos diretamente para ele. Nós não olhamos mais indiretamente por meio dos símbolos do Antigo Testamento. E nem olhamos sem clareza por causa das sombras. Nós realmente hoje nós temos a pregação do Evangelho que com todas as palavras apresenta Cristo Jesus, o nosso Salvador. Claro e direto. Essa é a religião de Deus. Uma religião de graça. Uma religião centrada no Salvador Jesus Cristo e na obra que ele realizou. Não uma religião de obras que é centrada no homem. Em conclusão, irmãos, no início da igreja cristã, o maior desafio que a igreja enfrentou foi lidar com esse problema dos judaizantes. E a gente vai ver que eles não pararam. Nem depois da solução dada pela igreja, pelas igrejas reunidas no Concílio de Jerusalém. Eles ainda vão dar trabalho nas igrejas que Paulo tinha estabelecido lá na Galácia. Então, naquele momento, um dos grandes problemas que a igreja cristã enfrentou foi lidar com o desafio de
de não separar judeus e gentios e de separar os símbolos do Antigo Testamento das verdades ensinadas no Novo Testamento. Isso era o desafio da igreja. Hoje em dia, basicamente, nós não temos mais esse problema. Raramente, eu acho que pouca gente aqui teve contato com os judeus, foram perturbados com os judeus. Embora existem. Em Maceió, eu tive contato com pelo menos uma pessoa lá que havia abandonado a fé cristã e tinha aderido ao movimento judaizante. E em Recife também. Aqui ainda não, mas eu sei que tem em todo lugar. Mas assim, não chega a ser uma coisa que perturba a gente aqui, como era no passado. Porém, nós ainda enfrentamos, na essência, o mesmo problema dos judaizantes. Porque, na essência, o problema dos judaizantes não é suficiente para em Cristo. Tem que adicionar alguma coisa. Isso é bem real para a gente hoje. Não é mais circuncisão e guarda da lei, mas falsos irmãos, em nossos dias, continuam inventando maneiras de diminuir o papel do Salvador Jesus Cristo na obra redentiva do seu povo. Uns têm insistido que a fé do homem merece ser recompensada com salvação. Outros têm ensinado que o homem tem um livre-arbítrio que é capaz de escolher salvação. Outros ensinam que é necessário você praticar obras de caridade para garantir a sua salvação. E há outros que confiam até nos seus líderes, como se eles pudessem realmente conduzi-los no caminho da salvação. E assim por diante. Na essência é a mesma coisa. Não é suficiente a fé em Cristo Jesus. Tem que crer em Jesus. Nós somos cristãos. Mas é necessário alguma coisinha a mais. É sempre assim. Mas tanto no passado como no presente, a verdade continua a mesma. O homem pecador não tem fé que merece ser recompensada. O homem pecador não tem vontade livre que possa escolher a salvação. O homem pecador não pode produzir absolutamente nada que agrade a Deus para que Deus possa estender salvação para ele. O homem pecador não pode alcançar a salvação de nenhum outro modo, senão exclusivamente por meio da obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas tem uma coisa que o homem ainda consegue fazer, é provocar Deus com seus pecados. Você nunca deixa de fazer. Isso é tudo que o homem pecador consegue fazer. Não consegue fazer nada para a sua salvação. Mas consegue fazer tudo para a sua condenação. Até de boca fechada. Ele está contribuindo e muito para a sua condenação. Deus nos livre, irmãos, dessa falsa religião. Deus nos livre. Deus tenha misericórdia de nós e nos preserve na verdadeira confissão, que tem sido a confissão da igreja desde todos os tempos. A salvação de pecadores é um ato da soberana graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, sem as obras ou qualquer ato de justiça praticados pelos homens.